Olá, gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba. E este domingo é o quarto domingo do Tempo Comum. Mas eu gostaria de falar sobre a segunda leitura da nossa liturgia de hoje, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 32 a 35. Ele falou: irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito para as coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Da mesma forma, a mulher não casada é jovem solteira, tem zelo pelas coisas do Senhor e procura ser santas em corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a seu marido. Bom, o que São Paulo está falando com isso? Nós temos que lembrar, no início da igreja, baseado numa outra coisa que Jesus mesmo falou, a igreja estava esperando o fim do mundo já, logo. E elas tinham a ideia, se o mundo vai acabar, vamos nos preocupar com as coisas de Deus, para estar preparado, para não estar deixado de lado, né? Ou deixado para trás, ou sei lá o que for. Jesus mesmo não sabia quando o mundo ia acabar, eles perguntaram para ele e ele disse isso com o Pai. Mas algumas coisas que ele falou, deu a impressão que o Jesus estava esperando o fim do mundo já. Isso influenciou muito o início da igreja. Olhe na carta, aliás, no Atos dos Apóstolos, elas venderam tudo que tinham e colocavam em comum, pensando que o mundo ia acabar e era para se preocupar com as coisas de Deus. Nesta carta, Paulo dá a impressão que está contra o casamento, que ele acha que casamento não é uma vida digna, né? Que deve se preocupar com as coisas de Deus. Ele está falando isso por causa do fato que ele pensou que o mundo ia acabar. E quando está casado e vivendo como casal, naturalmente o casal tem que se preocupar um com o outro e não prestar tanto atenção para Deus. Isso que é o pensamento dele nesta carta. Mais tarde, depois que o mundo não acabou, ele escreveu outra carta dizendo que o casamento é como se é o relacionamento entre Jesus e a igreja, quer dizer algo sagrado, algo que é do próprio Deus. Então, para entender esta carta e o que ele está falando, né, porque tem pessoas que dizem que São Paulo está contra o casamento, né? Nós temos que lembrar que foi escrito na situação de esperar o fim do mundo já. E ele está dizendo, se concentra no que é essencial. E o essencial para Paulo, nesse sentido, é preparar-se para o fim do mundo. Viver como se não estivesse casado. Pensar no que é que Deus quer. E não pensar e procurar viver bem na sua família. Mas nós sabemos que ele mudou depois que, né, o mundo não acabou. Então, para entender esta carta de São Paulo, temos que pôr dentro do contexto no que foi escrito. A ideia que o mundo vai acabar. Agora, nós sabemos que a vocação de casamento existe desde o livro de Gênesis e é a vocação primordial, prioritário, para criar famílias em que as crianças conseguem crescer bem em todos os sentidos, saúde, educação, né? E todos os sentidos, incluindo a fé. Então, para nós, se nós olhamos para esta carta, podemos acabar desvalorizando o casamento como vocação.
E não é o que São Paulo está querendo. Ele tinha outra perspectiva do mundo que ia acabar logo. Quando nós falamos de casamento, nós realmente sabemos que é uma vocação criada por Deus, abençoada por Deus, que tem onde que nós temos a vivência do maior dom que Deus nos deu, nossa sexualidade. A capacidade do homem e mulher se casar, viver em união, né, viver sua união intimamente e gerar vida nova. Isso é coisa linda. E nós não podemos desvalorizar nunca a vocação de casamento. Por muito tempo na igreja, quando eu estava pensando, né, na pureza da pessoa humana, a vocação de casamento ficou considerado mais ou menos no segundo plano, para quem não podia ser padre ou freira. E foi mais ou menos desvalorizado até dentro da igreja. Por isso, hoje em dia, nós temos que recuperar o que é que existe desde o livro do Gênesis, que a vocação de casamento é parte da natureza humana. É parte de tudo que Deus nos deu. E é a parte mais bonita, mais profunda, mais sagrada. Isso que é a vocação de casamento. E nós sabemos, hoje em dia, não é fácil viver isto. Precisa de muita dedicação, muita clareza da visão da vida, muita capacidade de enfrentar muita coisa para conseguir continuar na união que é o amor. Nós falamos sobre o amor várias vezes, né? Sobre as atitudes do amor. E viver essas atitudes no mundo de hoje, que nos pressiona para nos tornarmos consumidores, quer dizer, as pessoas que gastam dinheiro para ajudar as pessoas que têm as fábricas ficar rico, nós temos que voltar ao início da nossa vida, que é no livro de Gênesis, onde que o casamento é a vocação estabelecida pelo próprio Deus, para o bem do casal e também, mais importante talvez, para o bem das crianças, para que elas conseguem criar-se num clima de amor, num clima de união, e conseguem aprender dos seus pais como viver bem. Para tudo isso acontecer, tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito. Mas a beleza da vida é isto. E quando tem esta vida tão bonita, a gente realmente deve querer gastar energia para que seja cada vez mais bonita e mais profunda. Obrigado por sua atenção, gente. Até a próxima vez. Tchau.